Queridos, já faz mais ou menos uns 2 anos que algumas pessoas têm pedido para que nós falássemos então sobre a questão de finanças. Nós vamos tocar nesse assunto e eu quero começar hoje. Primeiro nós vamos hoje analisar também, porque tem alguns irmãos ali de Rio Grande do Sul que têm mandado muito e-mails, WhatsApp, querendo saber mais sobre dízimos e as ofertas. Então nós vamos tratar hoje sobre esse assunto de dízimos e ofertas, para que então o Senhor, Ele nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para falarmos desse assunto que é de fundamental importância para o povo do Senhor, o povo que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, o povo regenerado. Então nós vamos estar analisando hoje com bastante cuidado, com bastante atenção, para que então os nossos corações sejam conquistados nessa área também. Irmãos, o Senhor tem feito no nosso meio coisas tremendas. Nesse período de pandemia, eu fui convidado para participar de 2 reuniões de pastores aqui na nossa cidade, e a preocupação da maioria deles era que voltasse logo. Eles estavam ligando para as pessoas para não esquecer de contribuir. Irmãos, eu vejo isso um absurdo tão grande. Nesse período de pandemia, ficamos aqui 2 meses sem ter reuniões. Nesses 2 meses foi um dos tempos que Deus mais prosperou nessa comunidade. Percebe? Então nós adquirimos 3 áreas, tem mais um aqui para ser instalado, 4. Estúdio de filmagens, de gravação, lá em cima está pronto, com ar-condicionado, tudo. Sala pastoral, está ali tudo pronto, perfeito, com ar-condicionado. Então, irmãos, esse conforto que nós temos aqui é porque o Senhor tem sido fiel. E os irmãos têm entendido, da parte do Senhor, que contribuir é um privilégio muito grande. Ainda mais quando nós contribuímos com alegria no nosso coração. Quando nós contribuímos por necessidade apenas, porque eu tenho que contribuir, eu sou crente, eu tenho que contribuir, o Senhor não vai aceitar isso. O seu dinheiro vai ser bom para o templo, mas você não vai ter aquele prazer, aquela satisfação, aquela alegria. Felizmente, irmãos, no meio do povo de Deus existe muitos que são populachos, que são pessoas que às vezes estão no nosso meio, mas que nunca teve um coração trocado. Eu diria que há constrangimento para a vida deles e se tornam uns muquirana. Mas hoje a gente vai bem devagar, temos aí pelo menos 45 minutos para a gente analisar sobre esse tema, dízimos e as ofertas. Domingo que vem, se o Pai permitir, nós vamos analisar como viver uma vida financeira bastante adequada, segundo a palavra de Deus, porque Deus, Ele deseja que nós sejamos prósperos, não apenas espiritualmente, mas também materialmente, se nós seguirmos as suas orientações na palavra. Estão me compreendendo? Porque hoje em dia, irmãos, existe muita confusão na questão da semeadura, contribuição, dízimos e as ofertas. Então a gente vai analisar hoje com a ajuda do Senhor. Vamos abrir aqui em 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos ler alguns versículos. 29, de 11 a 14. Primeiro livro de Crônicas, 29, de 11 a 14. Depois vamos discorrer em outros textos. Irmão, e por favor, se você que tiver dúvida no teu coração, busque diante do Senhor, porque o Espírito Santo não é de confusão. Ele nos foi dado, o Espírito, para nos guiar a toda a verdade, para nos instruir, para nos aconselhar, para que nós então estejamos com os nossos pés no trilho da palavra. Então 1 Crônicas 29, 11 diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza,
a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos to damos. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que ela é a nossa instrução, é a nossa direção. Ela aponta tão somente para o nosso amado Senhor Jesus Cristo, para aquele que é, para aquele que foi, é e há de vir, para aquele que esteve morto, mas eis que ele está vivo pelos séculos dos séculos, e ele tem em tuas mãos a chave da morte e do inferno. Pai, obrigado porque ele é o nosso amado Salvador, o nosso Senhor, aquele que tirou o nosso pecado na cruz no seu corpo, aquele que morreu a nossa morte, aquela morte que habitava em nós, ele matou ela, nos dando a sua vida pela ressurreição. Pai, que seria de nós se não fosse o Senhor? Sem ele nós nada podemos fazer. Nesta noite, que teu Espírito ilumina as nossas mentes e traga revelação, e traga entendimento espiritual, e nos dê sabedoria para compreendermos as Escrituras. Entregamos nas tuas mãos este tempo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus nós oramos, amém. Irmãos, nesse texto aqui tem algumas implicações que são fundamentais, maravilhosas. Então, nós vamos verificar hoje aqui com a ajuda do Senhor, que, irmãos, dízimos e as ofertas para filho de Deus é privilégio, e o maior benefício que um dizimista pode ter, além de tantas outras bênçãos, é que ele vai ter alegria em contribuir. Em Atos capítulo, não precisa abrir, só vou citar aqui, 20, verso 35, eu não sei quando Jesus disse isto, mas ali Lucas escreve o seguinte: lembrando as palavras do Senhor, dizendo que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Coisa mais bem-aventurada, uma alegria profunda é quando nós somos doadores. Às vezes a gente confunde que é só dízimos, mas nós temos que ser doadores também do nosso tempo, irmãos. Passar tempo com o Senhor. O Senhor é um Pai doador, e é impossível que nós, sendo filhos de Deus, não venhamos a trazer as características do nosso Pai Celestial, porque lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor, seu amado Filho Jesus. Ele deu, Ele doou, é um Deus gracioso, é um Pai generoso, né? Nesse texto aqui, meu irmão, minha irmã, nós vamos observar que, primeiro, o poder é Ele e pertence a Ele. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi dado a Ele, Mateus 28:18, todo poder no céu e na terra. Então, nós não somos poderosos, nós somos pessoas frágeis. O poderoso é aquele que habita em nós, que está em nós, que reina em nós, que quer governar a nossa vida. Então, o poder, teu Senhor é o poder, teu Senhor a grandeza, a honra, a vitória. Então, se você pegar esses predicados, esses atributos do nosso Pai, do nosso Senhor, se você fazer um link com Romanos capítulo 8, quando Deus disse assim, através ali do apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Ninguém pode ser contra nós, porque Ele é o Todo-Poderoso. O que pertence a Ele é a grandeza, a honra, a vitória
e a majestade, o sentido de reinar. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Pai Celestial, Ele tem em suas mãos o domínio de todas as coisas, inclusive do fio de cabelo da nossa cabeça. Que Deus grande nós temos, que Pai maravilhoso é o nosso Pai, aquele que tem nos guardado. Irmãos, e como Ele tem nos abençoado, muito mais do que nós merecemos. As bênçãos de Deus que vêm a nós pela pessoa de Cristo, elas são sempre abundantes e sobra. Sobra. Principalmente para aqueles irmãos e irmãs que teve o coração conquistado e são dizimistas. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não precisa do nosso dinheiro, de maneira alguma. Mas existem algumas implicações na questão dos dízimos e as ofertas. E a gente vai ver aqui. Então, no versículo subsequente diz que riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Quando ele fala que domina sobre tudo, nada deixou fora dos seus domínios, irmãos. Que Pai nós temos. Que Deus maravilhoso nós temos. E não para aqui. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Claro que diante disso, Davi não poderia falar outra coisa a não ser, nessa oração, dar graças a Ele. Mas no versículo 14 ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas para a construção lá do templo? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos nós então devolvemos, damos. Se você ler todo o capítulo aqui, você vai perceber que todo o contexto fala que aquelas pessoas começaram a contribuir e devolver, que chegou um determinado momento que Davi disse: chega, tem muita coisa, tem muito material, mas nós queremos devolver, porque eles sabem que no momento em que eles estavam contribuindo, eles sentiam algo diferente em vossos corações. Era uma alegria em poder participar da construção do templo, que eles poderiam então estar doando. Então, irmãos, quando nós doamos, a alegria reina em nosso coração. Ela é tão viva, é tão vívida, porque Cristo é vivo. Então, queridos, quando nós devolvemos os nossos dízimos e as ofertas, nós estamos dizendo o seguinte: que Cristo é Senhor e não Mamon. Nós não servimos este Senhor Mamon, porque nós temos dinheiro, o dinheiro não nos tem. Quando o dinheiro nos tem, Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça muitos têm sido aí feridos com tantas coisas terríveis. Então, nesta caminhada sobre finanças, nós vamos ver no domingo que vem se nós de fato estamos tratando começa no nosso lar, se nós somos bons administradores das nossas finanças. Isso não tem nada a ver com a tua salvação, irmãos. Se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você é filho de Deus. Mas às vezes lhe falta sabedoria para muitos para administrar as finanças do seu lar, porque senão o que vai acontecer? Você pode ser uma vergonha, você pode entrar em dívidas. E aqui a questão dos dízimos é uma coisa muito séria, porque aqueles que foram regenerados pelo Senhor, que não tiveram o seu coração, o seu bolso conquistado pelo Senhor ainda, essas pessoas, elas vão sofrer bastante e vai muitas vezes ser uma vergonha para o povo de Deus. Percebe? Então nós vamos verificar aqui que, primeiro, quando Deus pede para nós 10%, Ele nunca vai pedir algo de nós sem que primeiro Ele nos acrescenta. Por exemplo,
Você vai encontrar muitas vezes, 1 Pedro 1, de 14 a 16, quando Deus diz lá: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos é a condição que Ele nos dá para sermos santos, porque o nosso Deus e Pai não é santo? Claro que é santo. Se nós somos filhos de Deus, o que nós somos, irmãos? Tem que ser no mínimo, santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Santo. Eu sou crente, eu sou evangélico. Às vezes é só nominalmente, às vezes não tem essa realidade. Ser um filho de Deus, todo filho de Deus é um santo, porque o Espírito Santo habita em nós, o Espírito do Pai habita em nós, e o Espírito do Filho habita em nós. Como nós não vamos ser santos? Entende? Então, quando Ele pede para nós então devolvermos a 10ª parte, que é o dízimo, primeiro Ele nos dá. Deus nunca vai pedir algo de nós se primeiro Ele não nos der. Ele nos dá 100%, que Deus é perfeito, completo, para você pegar desses 100%, 10% e devolver ao Senhor. Muitos falam assim: mas vai fazer falta para mim. Não vai fazer falta, não vai sobrar para você, meu irmão. E fora isso, Ele vai acrescentar mais coisas na sua vida material, porque o nosso Pai, Ele ama dar presente para seus filhos. Ele tem prazer em nos presentear, quando nós temos a sua natureza de doadores. Nosso Pai é tão maravilhoso. Os filhos de Deus são maravilhosos, porque são doadores. Percebe, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, guarde bem isso. Quando Ele pede algo de nós, primeiro Ele nos supre. Por exemplo, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Aqui nós vamos perceber que Deus, Ele manda nós devolvermos, mas é segundo aquilo que Ele nos der. Percebe? É assim, olha, capítulo 16, vamos ler apenas o versículo 17, que diz assim, olha que texto interessante. A Bíblia diz: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Não é para você devolver os dízimos para ser abençoado. Primeiro Ele te abençoa com 100%, para que você então possa devolver 10%. Irmãos, nós temos sido fiéis nos dízimos e as ofertas. Se eu ganho 10 mil reais, segundo os 10% de 10 mil, é R$1.000. Mas Deus começa a lhe abençoar, aí você passa a ganhar 20 mil reais, vou devolver 2 mil reais. Aí Deus começa a me abençoar, eu ganho 100 mil reais por mês, eu vou devolver 10 mil reais. Mas Deus não está preocupado com quantidade, com a qualidade do dízimo. Se eu ganho 1.000 reais, eu vou devolver 100 reais. Se eu ganho 100 mil, vou devolver 10 mil. Se o irmão aqui ganha 100 mil, ele devolve 10 mil. Se eu ganho 1.000, eu devolvo 100 reais. Quem que devolveu mais? Ninguém. Nós demos os 10%. Tanto aquele que ganha 1.000, como aquele que ganha 100 mil, devolveu os 10%. Deus não está vendo a quantidade. Olha, eu estou admirado do teu dízimo, né? Não é isso, irmãos. Importante é aquilo que Ele estabeleceu, porque dízimo, muitos falam que é lei, mas antes de ser lei, dízimo é graça. Quando Abraão devolveu o dízimo de tudo para Melquisedeque, a lei não havia sido instituída ainda. Depois Deus instituiu a lei, era mandamento devolver os 10%. Aí depois veio a lei da graça. Na lei da graça, quanto que nós devolvemos? Jesus, Ele não anulou o dízimo,
ele falou para os fariseus: vocês devolvem o dízimo do endro, do cominho, de tudo, mas vocês estão aí deixando para trás o amor e a misericórdia. Vocês devem fazer aquelas coisas, dever, sem omitir aquelas. E também, irmãos, quando for devolver dízimo, tira essa ideia da cabeça: eu vou devolver para ser abençoado. Não, você já é um abençoado em Cristo, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Todas as bênçãos estão em Cristo, e Cristo está em nós. Ele sempre vai nos suprir primeiro, conforme diz aqui, olha: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. É para devolver segundo o que Ele nos dá em primeiro lugar. Hoje em dia as pessoas são orientadas de uma forma errônea a contribuir para ser abençoado. Isso é errado, isso não é bíblico. A pessoa falou comigo: pastor Cláudio, mas eu sempre fui ensinado a me sacrificar, e hoje em dia eu tenho uma propriedade para devolver o dízimo, porque os pastores me orientou dessa forma. Eu falei: misericórdia. Cuidado com a orientação de pastores, fique com o que a Bíblia está dizendo, senão nós vamos errar. E em Mateus 22, 29 diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque, irmãos, muitos, por falta de entendimento da palavra naquilo que concerne a dízimos e as ofertas, hoje estão sem nada. Sem nada. Porque o que muitos querem hoje, porque ser pastor hoje virou meio de vida, para enriquecer. Mas o ministério pastoral, segundo a Bíblia, o que tem nas minhas costas a palavra fala assim: nós somos os piores que tem, escória de todos, tem um risco de morte atrás de nós, e eu sei disso. Quando o Senhor me chamou para ministrar a palavra, para o ministério da pregação da palavra, um irmão muito querido lá de Londrina, pastor, no qual pregou e eu vim aquele um dia, seguinte: olha, nós a todo instante estamos correndo risco de morte, que Satanás fará de tudo para nos destruir, porque ele não quer que a palavra se propague. Então, irmãos, ministério pastoral não é prerrogativa na qual nós devemos nos orgulhar, não. É terrível, porque o inferno se levanta quando a palavra de Deus ela é ministrada. Então, devemos sim devolver, mas segundo o que Ele nos proporciona. Ele nos abençoa de uma forma linda e rica, 100%, e pede só 10%. Irmão, o Senhor Jesus se deu a nós totalmente, integralmente, inteiramente, a ponto de Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 32, ele disse assim: aquele Deus que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? O que falta para nós, irmãos? O que falta para nós? Nós temos tudo. Cristo é o nosso tudo. Ele se deu por nós. Quando Deus disse lá em João 3,16 que Ele nos amou, Ele estava assumindo uma responsabilidade em cuidar de nós. Cuidar em que sentido? Você tem bastante necessidades, tem ou não tem? Tem. Mas sabe o que a palavra fala? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18 e 19. Aqui, irmãos, temos uma preciosa revelação da palavra, que enche o nosso coração de alegria, porque nós não precisamos ficar preocupados com absolutamente nada, naquilo que concerne as nossas necessidades. Ele diz assim, Filipenses 4, verso 18, a Bíblia diz assim, olha, Paulo está dizendo: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, entenda uma coisa aqui. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito. Mas essa fala aqui, essa escrita é de Paulo.
Mas esta fala, essa escrita é do Espírito Santo. Então o que ele está dizendo aqui? Recebi tudo, tenho abundância, que veio da nossa parte como aroma suave, sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Agora olha o versículo 19 em decorrência disso. Então ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, nunca é fora de Cristo, cada uma de vossas necessidades. Ele vai suprir a minha e a sua necessidade, cada uma. De que maneira? Segundo a riqueza, segundo a sua riqueza em glória. Sabe o que significa, irmãos? Que vai chegar um tempo, não sei se nós vamos pegar esse tempo, mas havia um tempo de bastante sofrimento, fome e uma série de coisas, mas as pessoas vão olhar para o povo de Deus e vão dizer o seguinte: puxa vida, olha aquele povo, como eles são abençoados, não falta nada para eles, e nós vamos ter em abundância, porque Deus sempre dá para nós com fartura, para a gente poder repartir com aqueles que não têm. A palavra fala no Salmo 37, verso 19, que nos tempos de fome nós nos fartaríamos. Olha só. E se não tiver comida, se não tiver alimento, Deus vai nos suprir. Ele disse, eu creio. Ainda que a gente fique aí 3, 4, 5 anos, 40 anos sem comer e beber nada, Deus tem poder para nos suprir? Sim ou não? Claro que tem. 40 anos no deserto, povo de Israel, as suas vestes não se envelheceram e as suas sandálias não se desgastaram. Como é que vai explicar isso? A gente compra um tênis, um sapato, é um ano e meio, 2, já tem que trocar. Imagina 40 anos, você com um sapato novinho em folha. Deus pode fazer isso, irmãos. Então é um privilégio nosso poder contribuir. Por isso que todo filho de Deus é um privilegiado, porque ele pode contribuir, e contribuir com liberalidade. Isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11, verso 24. Irmãos, que texto precioso, texto lindo, texto maravilhoso. A Bíblia diz assim, Provérbios 11, versículo 24. Aqui, se nós contribuirmos com liberalidade desta forma, sabe o que vai acontecer na sua vida? Diz assim o versículo 24, olha só: a quem dá liberalmente, é quem dá liberalmente. Então veja como a Bíblia nos orienta nas nossas contribuições. Não tem que ser forçado a coisa, você tem que contribuir. Não, senhor. Se não houver uma liberalidade em meu coração, eu vou contribuir para quê? Porque Deus quer um coração conquistado. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Percebe? Puxa vida, eu ganho 50 mil, vou ter que devolver 5 mil? Não, eu vou devolver 3 mil apenas, o resto vai ser em pura perda. Percebe, irmãos? Agora, olha o versículo 25. Aqui a alma é uma questão, um dos sentidos da alma também é a vontade. Diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A alma generosa prosperará. Vai prosperar em quê? Espiritualmente e materialmente também. Mas se você olhar para a sua vida, o que você era antes de Cristo, o que você é em Cristo hoje, se você de fato é um homem ou mulher que contribui, mas é fiel nos dízimos e as ofertas, você tem uma alma generosa. E Deus disse aqui na sua palavra, não é eu que estou dizendo,
a alma generosa prosperará. Está vendo? Isso é maravilhoso, porque aqui no versículo 24, o sentido original dessa palavra no hebraico aqui, olha, a quem dá liberalmente, ele se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, será em pura perda. No original está mais ou menos dessa forma assim, olha, quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar, cai na pobreza. Esse é o sentido aqui de Provérbios 11, versículo 24. Então, o cristão que não devolve o dízimo daquilo que o Senhor lhe dá, certamente ele vai pagar dízimo ao diabo. Nós não pagamos dízimos, nós devolvemos, porque Ele nos deu. Agora, quem não devolve, vai pagar dízimo ao diabo. De que maneira assim? Como é que é isso? Eu vou te explicar. Ele vai receber um salário, é como que Ageu fala, recebe um salário num saquetel furado. Recebe, pode ser qualquer quantia, hoje, amanhã, meu dinheiro acabou, meu dinheiro sumiu, desapareceu. Eu não sei o que está acontecendo comigo, meu dinheiro some, e eu ainda tenho tantas coisas para pagar. Não é fiel nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão em Provérbios ainda no capítulo 11, olha o versículo 18 aqui, irmãos, que diz assim, olha, o perverso, irmãos, quem que é o perverso? O perverso pode ser um crente não renascido. O perverso recebe um salário ilusório, trabalha o mês inteiro, recebe o salário, acabou. Mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Percebe, irmãos, a importância que é a graciosidade de nós contribuirmos? Quando nós damos liberalmente. Você conhece o devorador? Quem que é o devorador? Eu não conheço ele, mas eu sei como que ele age, o devorador. Nós não sabemos quando e como que o devorador vem, porque ele vem mesmo, ele vem para nos solapar. Mas se você de fato é um dizimista fiel, sabe o que Deus diz? Abra lá em Malaquias 3:11. Malaquias, capítulo 3, versículo 11. São detalhes que os irmãos já sabem, mas vale a pena a gente dar uma recapitulada aqui nesses versículos, irmãos, para nós deixarmos a nossa mente bem fresquinha deles. No versículo 10, eu não gosto de citar esse texto aqui, mas eu quero ler junto com vocês. Malaquias 3:10, a palavra fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Agora, olha o versículo 11: por vossa causa, que vocês contribuíram, por vossa causa, não vai ser nós que vamos repreender, é o Senhor. Ele disse aqui: repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E o contexto é contribuição. Ele vai repreender, ele diz que repreenderia o devorador. Agora, aqueles de fato que então não contribuem, às vezes contribuem, mas de uma forma assim, eles roubam o Senhor. O Senhor dá 100, eles estão fingindo que estão contribuindo com os 10%, mas estão negando ao Senhor aquilo que cabe a Ele. Então o devorador vem. E o que o devorador faz? O carro está sempre quebrando, você sempre vai pagar aqueles talvez R$200 que seria o teu dízimo, você vai pagar R$600 no carro, você sempre vai ficar doente, farmácia,
Não sei se o dinheiro vai dar para pagar o salário, vai dar para pagar as dívidas do mês que vem. Sempre vai estar num déficit. Por quê? Porque é muquiranga. Sabe o que é muquiranga? Depois vocês consultam o dicionário para vocês saberem o que é muquiranga, tá bom? Muquiranga não é de samambaia, é pão duro, é avarento, por aí vai. Então, queridos, o não dizimista, ele enfrenta o pesadelo das despesas sempre cada vez maiores. Vai acumulando e a pessoa fica louca, entra em depressão, morre cedo, fica muito preocupado, e agora estou sem saída. Percebe? E por aí vai. A pessoa parece que tem um buraco no bolso. Recebe hoje, amanhã já não tem absolutamente nada. O dinheiro evapora. E outra coisa, irmãos, Deus diz para nós guardarmos o que sobrar. De tudo. Também envolve questão de alimentos. Tem gente que são esbanjadores. Pega lá na sua própria casa. Você come pouquinho? Pega um pouquinho. Guarda na geladeira o que sobrou. Jesus ensinou assim. Quando ele multiplicou os pães, sobrou lá um monte, recolheram 12 cestos cheios e guardaram. Hoje, irmãos, imagina só, tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se cada uma delas desperdiçasse um grãozinho de arroz, 7 bilhões de grãos de arroz, dá quantos sacos de arroz? Dá milhares de sacos de arroz. Percebe? Então, começa em casa, economiza energia elétrica na sua casa, não seja um esbanjador. Entende? Sobrou dinheiro, abre uma poupança, guarda, porque vai sobrar. E quando a coisa começa a ficar próspera na sua vida, siga o exemplo de José, guarda. Porque quando está próspero, estamos ganhando muito dinheiro, não, vamos viajar para a França, vai vir épocas difíceis. Deus não é desmancha prazer. Você quer fazer uma viagem, você vai fazer uma viagem, mas faz dentro daquilo que você pode. Entende, irmãos? Então, o que fazer então? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. A palavra de Deus, ela diz aqui algo que nos chama muito a nossa atenção. Isso aqui deve ser prioridade na nossa vida. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu queria tanto honrar a Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Qual que é o resultado aqui? Não para aí o versículo, ponto e vírgula, está dando sequência. E se encherão, de que maneira? Fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O Senhor vai abundar na sua vida. Queridos, é um privilégio para nós, irmãos, termos boa saúde. É um privilégio para nós termos o nosso lar. Imagina só, nós vamos para casa, daqui a pouquinho nós vamos dormir, tem uma cama ali, muitos aqui, a grande maioria tem ar-condicionado, tem uma noite de sono bem tranquila, serena, enquanto você dorme. Sabe o que o Senhor está fazendo na tua vida enquanto você dorme? Sabe o que acontece quando você dorme? Você esquece de tudo, você apaga, você vai dormir tranquilo. Lá no Salmo 4 fala: eu deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar com segurança. Todas as vezes que eu vou dormir, me vem à mente: eu vou dormir, mas o Senhor vai guardar o meu lar. O Senhor vai guardar as coisas que Ele colocou para mim administrar. Estão me compreendendo? Então eu vou dormir tranquilo, porque Ele vai cuidar de nós. Irmãos, nós somos a vinha do Senhor. Abra no Salmo 27. Isaías, capítulo 27. Irmãos, eu amo ler esses versículos aqui, porque ele tem
sido um dividendo na minha vida tão precioso. Nós somos a vinha do Senhor. Então, observa aqui, Isaías 27, 2 e 3. Naquele dia dirá o Senhor, Ele vai dizer para nós: cantai a vinha deliciosa. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a vinha deliciosa do Senhor. E aí, olha o versículo 3, ele diz assim: eu, o Senhor, a vigio a cada momento. Irmão, a cada momento o Senhor vigia eu e você. A cada momento, a vigia a cada momento, a cada momento arregarei, a vigio e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Irmão, Deus, o nosso Pai, está dizendo que vai cuidar de nós de dia e de noite. Nós vamos dormir, mas enquanto nós estamos dormindo, o Salmo 121 diz assim: não tosqueneja, não dormita, não dorme o guarda de Israel. Aquele que te guarda não dorme. Que Cristo nós temos. Irmãos, nós somos a menina dos olhos do nosso Pai Celestial. Agora imagina o cuidado dele para com as nossas vidas. É tremendo, irmãos, é tremendo. Então, a palavra de Deus, ela promete bênçãos maravilhosas para os cristãos generosos em sua contribuição. Vamos dar um pulinho para 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10. Estamos hoje passeando pelas Escrituras sobre esse tema de dízimos e ofertas. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10, que diz assim. Vamos ler aqui com bastante cuidado. A palavra de Deus, ela diz assim, olha: então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu. Presta atenção aqui que ele respondeu aqui, o sumo sacerdote Azarias. Ele era o sumo sacerdote do templo. Desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda a sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Oh, meu irmão, que Pai maravilhoso! Desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas. Está vendo, irmãos? Dízimo é bom para aquele que contribui. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Aliás, dízimos e ofertas é o único lugar que nós podemos ser fiéis a Ele. É o único lugar que podemos ser fiéis a Ele. Mas eu sou fiel a Deus. Em que você é fiel? Eu oro, eu leio, eu vou... você não é fiel a coisa nenhuma. Mas nos dízimos e ofertas, nós podemos ser fiéis. O que Ele pede de nós? Ele nos dá. Como nós podemos ser infiel, irmãos? Nos dízimos e nas ofertas? Não tem possibilidade. Então, me entenda agora uma coisa aqui que eu vou falar para vocês. A igreja de Cristo precisa ter esse entendimento que dízimos é, de alguma maneira, uma oferta agradável primeiro para Deus. Ele vai nos retribuir. Ela está fundamentada em primeiro lugar no amor. Quem ama a Deus irá se doar, irá contribuir. Mas de outra maneira, as ofertas são necessárias, os dízimos, ofertas, para suprir as necessidades da proclamação do Evangelho, evangelização, e também do cuidado do templo. Por que hoje aqui está bem fresquinho, gostoso? Vai ficar mais fresquinho ainda.
Porque os irmãos são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Reformamos aqui esse local de reunião, vamos pintar o piso de novo, tem mais coisas para serem feitas, né? Como eu já disse aqui no início, temos aí um estudo de filmagem. Então isso é conforto para nós mesmos. Imagina se tivesse um calor, ventilador, aquele vento no nosso cabelo. Não, seria estranho, suando, fica desconfortável. Mas quando está fresquinho, nós podemos então dar maior atenção. Não vamos dormir porque está meio frio aqui dentro, lá fora está 35 graus, mas aqui está 23 graus, está gostoso, está agradável. Então são os confortos, são os mimos de Deus para nós, irmãos, porque nós somos a igreja de Cristo. Isso aqui é nosso, Ele nos deu para nós nos reunirmos. Não tem dono isso aqui, tudo pertence a Ele. Estão me compreendendo? Então, graças ao Senhor por aqueles que têm de fato contribuído. E contribuição, irmãos, é algo tão fundamental, que a igreja de Corinto, eles só faltava brigar um com o outro para contribuir, porque eles sabiam que contribuir é algo tão maravilhoso. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Veja aqui, irmãos, a alegria que esses irmãos aqui tinham em desejar contribuir. Agora vamos ver alguns textos aqui no Novo Testamento, para nós partirmos para o encerramento. 2 Coríntios 8, a partir do verso 1. Olha que o apóstolo Paulo diz aqui, 2 Coríntios 8:1: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, olha aqui o contexto, irmãos, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles eram pobres, mas tinham alegria em contribuir. Quando eles contribuíam, aumentava a riqueza deles. Então aqui, olha o versículo 3: Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Agora, olha o 4: pedindo-nos, eles pediam para Paulo, pedindo-nos, com muito rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo, por favor, deixa a gente contribuir, Paulo. Já é suficiente, porque quanto mais eles davam, mais o Senhor acrescentava a eles. Isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso demais. Agora, preste atenção numa coisa: Deus, Ele ama a quem dá com alegria. Vira a página da sua Bíblia aí, entra no capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, verso 6, diz assim: Irmão, nós só estamos lendo Bíblia, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então fica aqui a dica. Nós nunca aqui vamos pedir dinheiro para ninguém, irmãos, só depender do Senhor. Mas isso aqui é para nós. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Quem semeia com fartura, com abundância também ceifará. Agora olha o 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Agora olha o 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, essa palavrinha sempre, ela é fundamental. Tendo é gerúndio, tendo sempre, não vai faltar nunca. Tendo sempre em tudo, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
O problema é quando Deus nos abençoa com 100%, Ele nos dá uma semente para nós plantar. Sabe o que muitos fazem com a semente? Come a semente. E vai plantar o que depois? Vai colher o que depois se não plantou, se não semeou? É o que diz o versículo 10. Ora, aquele que dá semente. Irmão, Ele dá semente para nós plantarmos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11: enriquecendo-vos em tudo. Se enriquecendo-vos em tudo, é também no aspecto material. Essa palavra tudo engloba tudo. Se você é funcionário de uma empresa, aquela empresa vai prosperar porque você trabalha ali. Por que Deus abençoa a casa de Potifar? Porque José estava ali, filho de Deus. Deus abençoou a casa de Potifar porque Deus era com ele. Entende? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Irmãos, deixa eu citar para vocês só mais o último texto que nós vamos encerrar. Nós temos que prestar atenção nos imperativos da palavra. Imperativos é quando Deus manda, nós temos que obedecer. Deus manda, nós obedecemos. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas 6, versículo 38. Olha o imperativo aqui. Aqui no versículo 37, tem 3 imperativos. Quais são eles? Deixa eu ler para vocês aqui. O 37, o primeiro imperativo é aqui, ó: não julgueis e não sereis julgados. Esse é o imperativo. Não julgueis. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai. Aqui é mandamento para perdoar. Perdoai e sereis perdoado. Agora, olha o outro imperativo. Não podia ficar de fora, né? Dai. Dai. Qual é a consequência de dar? Ele vai explicar aqui: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Dai, vai ser dado para vocês, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Então, irmãos, tem aqui tantos testemunhos. Se fosse falar, levaria aqui muito tempo, de irmãos dizimistas que têm tanto para contar sobre os dias das ofertas, mas nós não estamos aqui para exaltar homens, mas exaltar o nosso Senhor. Então, ser dizimista é privilégio nosso. Quer ter uma vida saudável financeiramente? Contribua, mas seja fiel nos dízimos e nas ofertas, porque você vai ter sempre tudo da parte de Deus. Ampla suficiência. Essa ampla suficiência que Ele vai dar a sobrar, você vai ter em abundância. Então, irmãos, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Próximo domingo vamos falar um pouquinho sobre a vida financeira e por aí vai, até quando o Senhor permitir. Amém? Vamos orar. Nosso Pai Celestial, Tua palavra, ela é tão reveladora. Tua palavra, Pai, nos instrui, nos orienta, nos dê entendimento, sabedoria e prática para sermos contribuintes e semeadores e dizimistas neste assunto, Pai, que para muitos é tão complicado. Nos dê uma semana guardados em Teu nome, vá na frente, seja a nossa retaguarda, cuida dos nossos lares, dos nossos familiares. O Senhor disse que iria cuidar, nós estamos lembrando a Ti. Obrigado, Pai, porque Tu és um Pai tão amoroso, tão gracioso, tão rico, tão grande. Em nome de Cristo nós oramos.